Enquanto muita gente ainda comentava a treta de Léo Dias com a própria repórter, a Band anunciou uma atração nova para ele no horário nobre. Coincidência de timing ou prêmio de consolação pela audiência que ele mesmo gerou com a polêmica? Fica com a gente que a gente comenta essa reviravolta com o maior deboche. Quem se lembra de quando o Léo Dias, ainda garoto no início da carreira, começou a se aventurar pelo mundo da fofoca brasileira? Provavelmente nunca imaginou que um dia ele ia virar tão grande a ponto de sobreviver a uma treta pesada e ainda sair de lá com programa novo no horário nobre. Gente, isso aqui é praticamente aula de sobrevivência corporativa, viu? Deixa eu te contar como essa história rolou, porque o timing é de doer de rir. E deixa eu contextualizar melhor para quem não acompanha tanto assim o Léo Dias. Estamos falando de um dos maiores nomes do jornalismo de entretenimento do país, dono de coluna, portal e transmissões diárias que viraram praticamente ritual para quem gosta de saber tudo o que acontece no mundo dos famosos. Ele já teve investigação que derrubou gente poderosa, já fez história boa vezes sem conta. E é justamente por isso, gente, que ele consegue sobreviver a esse tipo de escândalo sem sofrer as mesmas consequências que qualquer mortal comum sofreria numa situação parecida. E convenhamos, se fosse qualquer outro apresentador com audiência menor, com currículo menos consolidado, será que teria sobrevivido tão bem assim a uma treta dessas, ainda por cima saindo dela com promoção em vez de punição? Duvido muito, viu? Isso mostra o quanto o peso de nome e alcance de audiência funcionam como um colchão protetor gigante dentro do mundo do entretenimento, amortecendo escândalos que, para qualquer outra pessoa, provavelmente teriam consequência bem mais severa. Vamos relembrar rapidinho, para quem ainda não sabe. Há poucos dias, o Léo Dias brigou ao vivo com a própria funcionária, a repórter Monique Arruda, acusando ela publicamente de se vender por produtos de cosmético que recebeu de brinde da Virgínia Fonseca. A discussão viralizou. A internet inteira detonou o comportamento dele e choveu acusação de assédio moral em cima do apresentador. Até aí, história que a gente já cobriu por aqui, com todos os detalhes picantes. Só que, gente, olha só o que aconteceu logo depois. A Band foi lá e confirmou, através do colunista Flávio Rico, que o Léo Dias foi escalado para liderar uma atração inédita no horário nobre da emissora, um projeto documental sobre grandes escândalos que já chocaram o Brasil. Ou seja, em vez de perder o emprego, em vez de sofrer qualquer tipo de sanção pela polêmica recente, ele ganhou, veja bem, ganhou um programa novo, de peso, no espaço mais valorizado da grade inteira. Se isso não é ironia do destino, eu não sei mais o que é ironia. E olha que o projeto é ambicioso mesmo, viu? Não é atração qualquer, não. A proposta é uma série de documentários mergulhando em bastidores conturbados de figuras públicas, com episódios já confirmados sobre o sequestro da Patrícia Abravanel e sobre a detenção do cantor Belo. Tem até a expectativa da própria Patrícia participar, gravando um depoimento exclusivo, e o programa também vai discutir a atuação de stalkers na vida de celebridades, trazendo relatos de atrizes como Paola Oliveira, Débora Falabella e Isis Valverde. E deixa eu detalhar melhor os episódios que já estão confirmados para estrear essa atração nova, porque, gente, o line-up é pesado. Primeiro episódio, o sequestro da Patrícia Abravanel, um dos casos mais assustadores já vividos por uma apresentadora de peso da nossa televisão, com direito à expectativa da própria Patrícia participar, contando a versão dela em depoimento exclusivo. Segundo caso confirmado, os desdobramentos completos da detenção do cantor Belo, história que já rendeu bastante discussão sobre justiça e sobre erro judicial ao longo dos anos. E ainda tem o bloco sobre stalkers, trazendo relatos de atrizes conhecidas como Paola Oliveira, Débora Falabella e Isis Valverde sobre o pesadelo de serem perseguidas obsessivamente por fãs. Reparem no nível de seriedade que esse programa promete entregar, gente. Sequestro, prisão, perseguição obsessiva. São temas pesados, delicados, que exigem sensibilidade e responsabilidade editorial. E quem vai apresentar isso tudo? O mesmo cara que há poucos dias estava gritando ao vivo com a própria funcionária por causa de bolsa de maquiagem de R$ 30. Gente,
Eu não estou aqui para inventar drama, o contraste é literalmente isso, cru na cara, sem precisar de nenhuma interpretação forçada da minha parte. E aí, gente, deixa eu processar isso com vocês. O cara que acabou de ser flagrado ao vivo, gritando com a própria funcionária, acusando ela de vender opinião por bolsa de maquiagem de R$ 30, vai agora apresentar um programa sério sobre ética, sobre bastidores conturbados, sobre stalking e invasão de privacidade. A ironia aqui é tão grande que dá para sentir o gostinho sério. E não é que essa treta com a Virgínia também tenha uma raiz meio torta, viu? Segundo apurado, o motivo real de toda essa irritação toda dele foi a Virgínia, acompanhada do Vini Júnior, ter recusado dar entrevista para o canal dele. Ou seja, resumindo bem, recusa de entrevista gerou cobertura insistente sobre a vida amorosa dela. Cobertura insistente gerou crítica da própria equipe. Crítica da equipe gerou explosão ao vivo. Explosão ao vivo gerou treta nacional. E treta nacional gerou, aparentemente, promoção. Só no Brasil, gente. Só no Brasil mesmo. E não canso de repetir esse detalhe, porque ele é bom demais. A origem de toda essa treta com a Virgínia foi ela ter recusado dar entrevista para o canal dele. Simples assim. Recusa de entrevista virou semana e meia de cobertura insistente prevendo traição. Cobertura insistente virou crítica interna. Crítica interna virou explosão ao vivo. E explosão ao vivo, meus amigos, virou promoção. Se alguém um dia escrever um manual de como transformar ego ferido em ascensão profissional, esse episódio inteiro merece capítulo próprio, com direito a estudo de caso. E olha, eu não estou aqui para dizer que ele não merece o programa novo pelo talento que tem, porque merece sim. O cara é bom no que faz, tem currículo pesado, já entregou investigação de peso, inclusive aquela denúncia recente sobre a verba da CBF, que foi trabalho sério, bem apurado, com dado concreto. O que me deixa de senho franzido é só o timing, gente. É literalmente só isso. Vir logo agora, logo depois dessa treta feia, dá a sensação de recompensa disfarçada de coincidência editorial. E fico pensando aqui como esse tipo de desfecho diz muito sobre a lógica de bastidor da televisão brasileira. Parece que a audiência sempre fala mais alto do que qualquer código de conduta. Se um funcionário comum de qualquer empresa normal fizesse o que o Léo Dias fez, humilhando o colega em público, provavelmente ia ter processo, demissão, ou, no mínimo, aquele climão de sala de reunião fechada com RH. Mas aqui, no mundo do entretenimento, onde a audiência é rei, parece que polêmica vira até currículo, desde que gere clique, comentário e trending topic. E, gente, vamos fazer um exercício de imaginação rapidinho. Coloca você no lugar de qualquer chefe de departamento numa empresa normal e imagina esse chefe gritando com um funcionário ao vivo, em transmissão para a empresa inteira ver, acusando ele de vender opinião por R$ 30 de brinde. Depois desse episódio viralizar, gerar acusação de assédio moral, virar assunto nacional, você acha mesmo que esse chefe ia receber, poucos dias depois, uma promoção para o cargo mais cobiçado da empresa? Óbvio que não, gente. Mas no mundo do entretenimento, aparentemente as regras são outras, bem outras mesmo. E convenhamos, essa dinâmica não é exclusividade do Léo Dias, não. Viu? É praticamente regra não escrita do mercado. A audiência perdoa muita coisa, desde que continue rendendo clique, comentário e trending topic. Polêmica virou parte do jogo, quase um combustível para manter relevância. E quem sabe usar isso a favor, mesmo sem querer, sai ganhando no fim das contas, com direito a programa novo e tudo. E vale reforçar, porque justiça sempre por aqui. Até o momento, nem a Band, nem o próprio Léo Dias se pronunciaram oficialmente conectando os dois assuntos, ou seja, a treta com a Monique e essa promoção nova. Para a emissora, oficialmente, são dois assuntos separados, um episódio isolado de bastidor e uma decisão editorial planejada há tempos que só coincidiu de vir a público logo depois da polêmica. Só que, gente, coincidência dessas, convenhamos, é osso duro de engolir. E deixa eu comentar também sobre a Monique Arruda nessa história toda, porque enquanto o chefe dela ganha promoção,
Ela segue lá, sem nenhum anúncio de reconhecimento, sem holofote extra, só o suporte espontâneo que o público deu através dos comentários e dos prints compartilhados. Isso, convenhamos, é um resumo perfeito de como esse tipo de dinâmica costuma funcionar. Quem tem poder consolida ainda mais poder, mesmo depois de um deslize feio. Enquanto quem estava certo, quem manteve a compostura, quem defendeu a própria opinião com dignidade, segue na mesma posição sem nenhum tipo de compensação visível por ter enfrentado aquilo tudo ao vivo, na cara de todo mundo. E não é para soar como amargura não, viu? É só constatação mesmo de como o jogo funciona nesse universo. Quem sabe, com a repercussão toda que esse episódio gerou e com a atenção que continua sendo dada a esse tipo de assunto, alguma mudança de postura realmente aconteça lá dentro do programa, mesmo sem anúncio formal, só pela pressão continuada do próprio público que segue de olho em como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. E deixa eu comentar também sobre o peso curricular que sustenta essa aposta toda da emissora nele. Não estamos falando de qualquer apresentador iniciante. Estamos falando de um nome que já derrubou gente poderosa com investigação séria, incluindo aquela denúncia recente e bem documentada sobre o uso de verba da CBF pelo presidente Samir Chaoud. Esse tipo de currículo pesa, e muito, na hora de justificar um investimento tão grande quanto esse novo projeto documental que a Band está bancando. Mas, gente, mesmo reconhecendo o mérito profissional dele, não dá para deixar passar batido o contraste gritante entre expõe stalker que persegue atriz e gritou com a própria funcionária por causa de bolsa de maquiagem. Tem uma linha tênue aí que precisa ser respeitada. E vamos ver se o novo programa consegue reforçar essa credibilidade que ele já tem, ou se o público vai continuar cobrando, mesmo diante do sucesso profissional. Uma resposta mais direta sobre aquele episódio específico com a Monique. E, gente, tem outra camada que eu preciso comentar, porque achei genial demais. Será que essa promoção foi mesmo coincidência de calendário? Ou será que teve uma mãozinha estratégica de assessoria de crise por trás? Porque, convenhamos, poucas coisas funcionam tão bem para abafar assunto ruim quanto anunciar novidade boa logo em seguida, desviando a atenção do público para outro lugar. Se foi jogada calculada, foi bem calculada mesmo, porque em questão de dias o assunto que estava dominando as redes já dividiu espaço com a expectativa em cima do programa novo, o que naturalmente dilui o peso da polêmica original. Não tenho como confirmar se rolou essa estratégia por trás dos panos, viu? Isso aqui é interpretação minha, puramente especulativa, baseada só no timing observável dos acontecimentos. Mas convenhamos, gente. Quem trabalha com comunicação sabe que timing desses raramente é acidental, principalmente quando envolve emissora grande, com departamento de assessoria e relações públicas estruturado para lidar exatamente com esse tipo de situação delicada. E é engraçado pensar também no timing da coisa toda. Será que a Band simplesmente decidiu não deixar a treta ganhar mais força, ofuscando o próprio nome dele antes do lançamento planejado? Ou será que realmente foi só coincidência de calendário mesmo, sem nenhuma estratégia por trás? A gente nunca vai saber com certeza absoluta, mas convenhamos, se fosse plano de crise de imagem calculado, dificilmente teria dado tão certo quanto pareceu dar aqui. E vamos fechar essa análise com um exercício de futurologia rapidinho, só para deixar registrado aqui minha aposta. Eu acho bem provável que essa treta com a Monique vá sim ficar marcada, principalmente se ela decidir em algum momento dar uma entrevista contando o próprio lado dessa história com mais detalhes. Enquanto isso não acontece, o silêncio dela também é estratégico, viu? Porque mantém a dignidade da posição sem alimentar mais desgaste desnecessário e deixa a bola do lado de quem realmente precisa se explicar melhor sobre esse episódio inteiro. E olha, se um dia sair uma entrevista dela contando tudo com mais detalhes, com certeza vamos estar aqui para trazer para vocês, sem filtro, sem meia palavra, do jeito que a gente sempre faz. Porque treta boa merece acompanhamento completo, do início até o último capítulo, e essa aqui, com toda certeza, ainda não chegou no fim de verdade. E pensando bem, esse tipo de episódio também serve de alerta para o próprio Léo Dias daqui para frente.
mesmo com toda a vitória profissional que ele acabou de conquistar. Porque promoção não apaga episódio, gente, só coloca uma camada nova em cima. Se ele repetir esse tipo de comportamento em algum momento futuro, principalmente agora, com o holofote redobrado sobre o nome dele por causa desse programa novo, a cobrança pública provavelmente vai ser ainda mais dura do que foi dessa vez, justamente porque o histórico recente já estará registrado, disponível para qualquer pessoa relembrar e comparar. E é isso, gente. Resumo geral para quem chegou até aqui. Treta feia, repercussão gigante, acusação de assédio moral e, no fim das contas, promoção para o horário nobre. Se você achou essa sequência de eventos meio bizarra, saiba que não foi só você não. A internet inteira comentou a mesma coisa nos últimos dias. E se o próprio Léo Dias resolver comentar tudo isso em algum momento, com aquele estilo dele de falar sem rodeio, pode apostar que a gente traz aqui para vocês na hora, sem enrolação nenhuma. Agora, resta saber se esse novo programa vai realmente entregar o nível de seriedade que promete, cobrindo temas tão delicados quanto sequestro, prisão injusta e perseguição obsessiva, ou se vai virar só mais um projeto de entretenimento disfarçado de investigação séria. E resta saber também se essa treta com a Monique Arruda vai ficar marcada para sempre na memória do público, ou se vai desaparecer completamente diante do sucesso profissional dele. Você acha que ele merecia essa promoção depois de tudo? Ou acha que isso manda uma mensagem errada para o resto do mercado? Deixa sua opinião aqui embaixo porque com certeza esse assunto ainda vai render muito debate. Até lá fica a reflexão. Será que a audiência realmente perdoa tudo? Ou será que só adia a cobrança para um momento mais conveniente para quem está sendo cobrado?